Oi, tudo bem? Meu nome é Nájila Vieira e vou fazer aqui uma breve discussão sobre a importância da didática nas escolas. Eu recebi uma charge no qual tem uma professora falando que crianças, essa semana iremos estudar a região Sul e Nordeste, vamos aprender as diferenças entre elas. E aí, na hora, duas crianças, uma do Nordeste e outra do Sul, ficam super empolgadas. Aí uma fala: gente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. E a menina do Sul diz: guri, e eu lá dos Pampas. E a professora interrompe e fala: não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abra os livros na página 45. E dá para perceber bem a frustração dos dois, né? Então, sobre essa charge, nós vamos discutir a importância dos conhecimentos prévios. Então, hoje em dia virou quase uma obrigação, né? Antes de qualquer professor começar a sua aula expositiva ou prática, ele geralmente pergunta para as crianças sobre o assunto que vai ser abordado e faz algumas atividades, isso dias antes de começar um conteúdo novo, sobre o que está acontecendo no dia a dia, por que elas acham que aquilo está acontecendo, como acontece na sua cidade, o que elas acham que acontece em outro país, será que as culturas são parecidas? E aí se faz pesquisas ou alguns trabalhos em grupo, e só depois o professor, a partir disso, ele desenvolve o conteúdo que ele vai dar nas aulas seguintes, de forma que ele abranja o que está pedindo já nos planejamentos e também levando em consideração o conhecimento que os alunos trazem já com eles, né? Seja no cotidiano de vida deles ou dos estudos dos anos anteriores. Mas isso é uma coisa bem recente. Até pouco tempo atrás, inclusive na minha geração, não era assim que se dava a aula, né? O professor chegava com conteúdo exatamente como tem nessa charge, onde ele expunha o conhecimento e nós só absorvíamos. E aí, ainda sem esse nome de conhecimentos prévios, mesmo assim, foi Juan Piaget que chamou a atenção primeiro para esse tipo de abordagem com as crianças. Ele costumava dizer que somente é possível o conhecimento porque existem outros anteriores, né? E dessa maneira que se desenvolve a inteligência. Que as pessoas começam um processo contínuo e infinito de construção do conhecimento e alcançando níveis cada vez mais complexos. Então, elas precisam assimilar o primeiro conhecimento para que depois elas possam analisar e desenvolver o segundo conhecimento. E Piaget, de 1896, e ele faleceu em 1980. E nessa época ele já expunha essa nova concepção, mas só nos tempos mais modernos, graças a Paulo Freire, com a educação de jovens simples, né, do interior, da zona rural, que ele começou a falar que para ele conseguir alfabetizar esses adultos, ele começava a trabalhar através da realidade que eles viviam, né? A história de vida deles, as suas mazelas, as cicatrizes. E a partir dessa vivência, eles começavam a ter o conhecimento. Eles começavam a construir novos conhecimentos. E outra coisa muito importante, isso foi levado depois para a escola, para todos os níveis. E hoje a gente vê que isso é muito importante. Inclusive na matemática, o professor, na minha época, se dava o conteúdo e depois se passava exercícios e depois as soluções de problemas. Hoje eu observo, na minha prática escolar, que eu dou aula particular para muitas crianças que estão nessa idade de 11, 9 anos e estão tendo acesso a multiplicações mais complexas, né, com decimal, divisão, MMC, MDC, isso tudo para mim, eu me lembro que eu começava com a decoreba e com os exercícios a gente assimilando o conteúdo. Hoje o professor primeiro passa problemas que podem ser resolvidos de outra forma sem ser com MMC
E depois ele mostra como ele faz com o MC ou com o MDC, e os alunos percebem como é fácil quando eles fazem desse jeito. Então, assim, a forma de ensinar mudou, porque quando os alunos primeiro fazem como eles sabem, eles têm um entendimento do problema, e depois o professor coloca em cima daquele problema outros tipos de solução, e eles conseguem absorver melhor. No português, antigamente, os professores entendiam que o aluno precisava ter conhecimento do alfabeto para poder alfabetizar, né? Para a criança poder ler as palavras, formar as palavras. E hoje a gente já sabe que isso não é necessário, que a partir do próprio nome da criança, ela já vai conhecer algumas letras, e com essas letras e os fonemas que elas apresentam, eles conseguem já formar algumas palavras. Então, a alfabetização se dá antes do conhecimento total de todas as letras do alfabeto. E isso também formou uma diferença bem grande sobre conhecimentos prévios e de pré-requisitos. Os pré-requisitos era isso que acabava conduzindo ao erro, né? Achando que o aluno só aprenderia uma coisa se soubesse outra antes. E conhecimento prévio não é isso. Pré-requisito é o que eu te falei sobre o professor achar que criança, para aprender a ler e escrever, precisava primeiro saber todo o alfabeto. Mas, infelizmente, ainda há alguns erros, né, no meio do caminho. Ainda, acho que por conta dessa nossa geração, que somos os professores agora, terem sido educados de uma maneira mais arcaica, isso fica, às vezes, bem enraizado. Então, alguns professores até coletam as informações dos alunos antes de começar algum conteúdo novo, mas não utilizam essa coleta de dados para orientar nas atividades, nos agrupamentos, nas intervenções. Então, nada adianta eu fazer esse tipo de conhecimento prévio e não colocar em prática no meu planejamento da minha aula. Também excluir a importância do conhecimento do aluno que não domina o tema. Não levar também a importância da vida pessoal que o aluno leva para a sala de aula. Tudo isso, quando o professor se propõe a coletar esses dados, ele deve usar com muito carinho, porque cada questão é muito importante para aquela criança. Cada informação que a gente recebe é importante, ela gosta de se sentir valorizada. É nesse momento que se dá um encantamento pela disciplina que está sendo colocada em pauta, né? E uma coisa que a gente não pode negar é quando o aluno se sente valorizado, sente que a sua história está sendo levada em consideração, os conhecimentos que eles levaram para dentro da sala de aula estão servindo de pauta para uma nova experiência, novos conhecimentos, eles se sentem mais interessados, eles ficam mais encantados, e assim eles conseguem até ficar mais criativos na hora de aprender. E isso é feito de maneira mais bem feita. Ganha professor, ganha aluno, ganha educação.